Então, você abriu Romanos capítulo 6, a partir do verso 15 até o verso 18. A nossa reflexão de hoje, o nosso estudo de hoje, tem o tema dois senhores. E eu imagino que quando eu falo esse tema, dois senhores, você deve imaginar Mateus 6,24. Porque Mateus 6,24 diz que nós não conseguimos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Só que, assim, a ideia é essa, de não ser possível servir a dois senhores. Nós vamos desenvolver essa ideia. Isso tem a ver com a escravidão daquela época, a escravidão no contexto do Império Romano. Jesus Cristo também, ele se referia a isso, a esse tipo de servidão do escravo para com o seu senhor. Então, quando o escravo tem um senhor, ele tem dedicação exclusiva àquele senhor. Só que quando Jesus fala que nós não podemos ter dois senhores, ele está falando que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então, os dois senhores a que ele se refere ou nós somos escravos de Deus ou somos escravos do dinheiro. O apóstolo Paulo vai se utilizar dessa mesma ideia, mas para falar de um assunto parecido, mas não exatamente igual, porque ele não vai falar de dinheiro propriamente. Ele vai substituir essa ideia do pecado. Então, os dois senhores, nós vamos ver mais apuradamente, lendo o texto e tudo mais. Eu estou só assim dando uma breve introdução para os irmãos. Ele vai falar de um lado, o Senhor, que ele vai chamar de pecado, e do outro lado, o Senhor, que ele vai chamar de obediência. Ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos à obediência. Então, vamos à leitura da palavra do nosso Deus. Como eu disse, Romanos, capítulo 6, do verso 15 até o 18. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que nós pudemos ler. Muito obrigado porque nós podemos ler livremente a Tua palavra. Em cada um dos nossos lares nós podemos ler a Tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos trazer a Bíblia conosco para onde formos. Muitos de nós têm Bíblias dentro dos carros para que tenhamos sempre à mão. Outros carregam suas Bíblias no seu setor de trabalho. Outros e tantos de nós temos em nossas casas. E agora, Senhor, até nos celulares nós podemos ter Bíblias. Muito obrigado porque o nosso país é um país livre, onde nós livremente podemos examinar a Tua palavra, a Escritura Sagrada. Obrigado, Deus, porque nos reunimos aqui nessa noite, através desse veículo de informação que é a internet, para estudarmos a Tua palavra. Porque a Tua palavra é muito importante para nós. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos entendimentos. Que o Senhor também nos dê a iluminação necessária para explicar a Tua palavra da forma como ela deve ser explicada. Que não haja nenhuma vírgula que não seja do Teu agrado. Que tudo aqui seja conforme o Teu querer, a Tua vontade, o Teu ensinamento. Ó Deus, também
nós te pedimos por cada família que está nos ouvindo, por cada pessoa que vai nos ouvir, porque essa mensagem vai ficar gravada e disponível na internet para que em outro tempo as pessoas possam ouvi-la. Ó Deus, nós queremos te pedir que cada vez que alguém ouvir essa mensagem, que o Senhor esteja abençoando e abrindo o entendimento dela. Abençoa, Senhor, nossas famílias com saúde, nesse momento tão difícil. Cuida dos nossos idosos. Ó Deus, toma-os em tuas mãos agora. Derrama sobre eles a tua bênção, o teu cuidado. Que, ó Deus, esse mal não alcance a nenhum dos nossos queridos. Ó Pai, e se assim acontecer, que o Senhor nos dê forças, ânimo, coragem, vinda de Ti, para conseguirmos administrar essa situação. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, Deus, pelo amor que temos uns com os outros. Que a cada dia, ó Deus, o Senhor possa aumentar os laços que existem entre os irmãos. E aqueles que porventura estão nos ouvindo nesta noite e que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo Jesus, que eles possam fazer isso, para que eles possam escolher o Senhor correto para as suas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amado, então, eu quero tratar com você versículo por versículo. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos esmiuçar esse texto. Eu pretendo compreender esse texto assim, de maneira muito profunda com você. Esse é o nosso objetivo com esse estudo, que você possa ter uma compreensão bastante profunda desse texto que nós estamos lendo. Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos no versículo 15, eu quero retornar um pouquinho no 14, para você poder entender a pergunta que ele faz no início. Quando ele propõe esse entendimento, esse ensinamento, ele faz isso através de uma pergunta. O apóstolo Paulo, então, imagine o apóstolo Paulo escrevendo uma carta. Ele não estava sozinho, o apóstolo Paulo não costumava andar sozinho, estava se deslocando de uma região para outra, e ele resolve escrever uma carta para Roma, para a igreja que já existia em Roma. Ele tinha o objetivo de ir a Roma, de fazer uma viagem. Na verdade, o objetivo dele era fazer uma viagem à Espanha. Ele tinha no seu coração o desejo de ir para a região da Espanha, porque o evangelho nunca havia sido pregado ali. E ele, sabedor de que existia uma igreja na cidade de Roma, na Itália, ele escreve uma carta para essa igreja como que para preparar o caminho para a chegada dele. Ele esperava que, o desejo dele era que Roma fosse uma base para o trabalho dele de evangelização na região da Espanha. Então ele escreve à igreja de Roma para preparar a sua ida para lá. E ele vem falando, a carta aos Romanos, ela começa assim, lá no capítulo 1, ele começa dizendo que todos nascem perdidos. Não há ninguém que nasça salvo. Judeu não nasce salvo por ser judeu. Gentio, estrangeiro, não nasce salvo por ser estrangeiro. Uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus não nasce salvo porque ele nunca ouviu falar sobre Jesus. O filho do crente não nasce salvo por ser filho do crente. Ele começa dizendo na sua carta que todas as pessoas nascem perdidas. Mas isso não é uma sentença. Isso é uma informação. Por quê? Porque a pessoa nasce perdida, mas ela pode encontrar a salvação. Então, na segunda parte da carta, ele vai falar sobre a salvação. Ele vai falar que a salvação acontece através da justificação.
Entenda isso. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, na segunda parte dessa carta, que as pessoas que nasceram perdidas, todas elas, têm a possibilidade de serem salvas, mas ela não consegue se salvar pelo seu próprio merecimento. Ela só pode ser salva pelo merecimento de Jesus. Jesus viveu sem pecado. Ele é merecedor da salvação. E essa salvação, essa justiça de Jesus é transferida a nós que estávamos perdidos através da conversão. Essa é a salvação pela graça esposada pelo apóstolo Paulo. Muito bem, mas isso traz alguns questionamentos para as pessoas que viviam ali naquela época e até hoje. Quando a gente fala, olha, nós não somos salvos pelo que nós fazemos de bom. Nós não somos salvos porque nós temos uma vida perfeita. Não são as minhas obras que me salvam. Todas as vezes que a gente fala isso, alguém sempre acende lá a anteninha e pergunta assim, mas espera aí, se eu não sou salvo porque eu faço tudo certinho, então não preciso fazer tudo certinho. Então eu posso pecar, porque a minha salvação vem do mérito de Cristo, então o que eu fizer ou deixar de fazer pouco importa. E é exatamente essa a questão. Olha o que ele diz no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando ele diz assim, não estáis debaixo da lei, e sim da graça, eu fico imaginando essa situação assim. O apóstolo Paulo, ele normalmente não escrevia as cartas. Não era ele mesmo que escrevia essas cartas. Normalmente, ele fazia isso através de alguém. Então, gostaria que você imaginasse assim comigo. Ele em pé, circulando numa sala, e alguém, às vezes era Silvano, às vezes Lucas, às vezes Timóteo, e esse alguém ali escrevendo aquilo que ele ia falando, o comentário que ele ia fazendo, pensando em Roma, aquela pessoa ia escrevendo, aquele amigo do ministério. E nesse momento, quando ele diz, porque não estás debaixo da lei, e sim da graça, eu imagino essa pessoa que escrevia levantando o dedo e falando, peraí, Paulo, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo, será que o fato de nós estarmos debaixo da graça e não da lei não nos dá a liberdade para pecarmos? Aí o apóstolo Paulo responde, de modo nenhum. A resposta é categórica a essa pergunta. Ele responde assim, de maneira muito enfática, muito positiva, muito forte. Ele diz, de modo nenhum, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma nós estamos livres para o pecado, de maneira nenhuma nós podemos nos sentir livres para o pecado só porque estamos debaixo da graça e não da lei. E aí, a partir do verso 16, ele vai explicar por que de maneira nenhuma nós podemos acreditar que podemos pecar porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então vamos lá, o versículo 16. Não sabeis, essa agora é a explicação daquela resposta. Ele dá uma resposta enfática, forte, curta, e em seguida ele explica essa resposta. Ele diz por que disso. Então ele vai explicar assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Então ele vai dizer assim, bom, nós estamos debaixo da graça. Que graça? Graça de quem? Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Amém, irmão? Nós estamos debaixo da graça de Cristo.
Cristo nos deu essa graça quando ele morreu na cruz por nós e possibilitou a nós, de graça, graciosamente, sem mérito próprio, recebermos esta salvação. Então ele diz, quando nós recebemos essa graça que nos foi oferecida, nós nos oferecemos a Cristo. Nós nos oferecemos a Ele como servos. Olha, aquele a quem vos ofereceis como servos em obediência. Então, veja, pense comigo. Eu recebo de graça a salvação. Antes, eu estava perdido. Antes, eu estava caminhando para o inferno. Antes, eu estava caminhando no caminho da perdição. Eu tive um encontro com Cristo. Eu recebi de graça a salvação em Cristo. E eu deixo de caminhar para a perdição. E eu deixo esse caminho de perdição e começo a caminhar no caminho de salvação. Eu passo então a caminhar o caminho da obediência. É assim, eu recebo Cristo em minha vida e Cristo me recebe. Eu recebo Cristo em minha vida porque Ele se oferece a mim. E Cristo me recebe em obediência porque eu me ofereço a Ele em obediência. Você percebe que quando nós nos entregamos a Cristo, nós nos entregamos à obediência? Agora pense assim. Eu passo a ser escravo de quem? Quando eu recebo a salvação de Cristo, eu passo a ser escravo de quem? Eu passo a ser escravo da obediência. E aí vem um contraponto que eu falei com você, olha. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então aqui eu tenho duas possibilidades. A possibilidade de continuar no pecado que vai me levar à morte e a possibilidade de escolher a obediência que vai me levar à justiça. Talvez nesse ponto você esteja se perguntando assim, mas espera aí, ele não está querendo fazer uma lógica de tese e antítese? Então, por que ele não faz assim? Porque pecado e obediência, eu entendo que são realmente duas coisas antagônicas. Veja, pecado é errar o alvo. Que alvo? O alvo que Deus tem para a minha vida. Pecado, então, é fazer o contrário, fazer o que é errado aos olhos de Deus. E obediência? Obediência é acertar o alvo. Obediência é fazer o que Deus deseja que eu faça. Aí nós entendemos que estão duas coisas contrárias. Ou você escolhe servir ao pecado e fazer o que é contrário à vontade de Deus, ou você escolhe servir à obediência e fazer exatamente o que é a vontade de Deus. Nós, os crentes, nós costumamos falar assim, estar no centro da vontade de Deus. Isso é o que o apóstolo está chamando de obediência. E estar contrário à vontade de Deus é o que ele está chamando de pecado. Muito bem. Mas aí ele diz assim, uns escolhem o pecado para a morte. Qual seria o contrário disso? Obediência para a vida. Mas eu quero que você perceba que ele não coloca assim no texto. Ele coloca, escolhe o pecado para a morte ou obediência para a justiça. E aqui tem algo, assim,
precisamos compreender. E que se você compreender isso nessa noite, eu já estaria assim, absolutamente satisfeito com esse estudo que nós estamos fazendo. Então, preste bem atenção. Quando o apóstolo diz que o pecado leva à morte, ele está dizendo que você está no pecado, então você caminha no pecado, e no final você chega na morte. Inclusive porque a morte a que ele está se referindo não é a morte terrena, não é a morte desse corpo. Ele está falando da morte eterna, da segunda morte, que é falada, por exemplo, lá no Apocalipse. Então, ele está dizendo assim, se você viver a sua vida servindo como escravo do pecado, você vai chegar no final e você vai receber a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quem peca chega na morte. A morte decorre do pecado. Ok. Não é assim com a vida eterna. Porque a vida não decorre de viver em obediência. E o bonito é o seguinte, você não recebe a vida eterna só no final. Você recebe a vida eterna no início. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você escolhe a obediência, quando você escolhe viver no centro da vontade de Deus, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, quando você faz essa escolha para a sua vida, você recebe a vida eterna. A vida eterna é outorgada a você nesse momento. Ninguém poderá tirar de você a vida eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que você receba a graça de Cristo salvadora e que você escolha viver em obediência, você não perde mais essa salvação. Logo, você não perde mais a vida eterna. Então, é assim, eu escolho a obediência. Quando eu escolho a obediência, aqui no início eu recebo a vida, e a consequência disso é a justiça. É viver de um modo justo, viver de um modo ajustado. Então veja, quando eu escolho obedecer ao Senhor, eu recebo a vida e, em decorrência disso, eu vivo em justiça. Eu vivo uma vida ajustada. Eu vivo uma vida correta na presença de Deus. Quem escolhe o pecado, ele está caminhando no pecado, ele está caminhando para a morte. Ele ainda não recebeu a morte. A morte é no final. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem recebe a vida eterna, recebe logo que faz essa escolha, e isso não se perde. Quem escolhe o pecado, essa escolha não é permanente, porque ainda pode ser modificada. Eu acho isso lindo. A vida que Deus nos dá, através da escolha que nós fazemos, é permanente. O Senhor Jesus nos disse que ninguém poderá nos arrebatar da sua mão. Que nós estamos entregues a Ele e Ele não deixará que nós nos percamos. Ao contrário disso, quem anda em pecado ainda tem uma oportunidade. Enquanto está no caminho, ainda tem uma oportunidade de mudar, de fazer uma nova escolha, de escolher viver para Deus
de escolher a salvação pela graça em Cristo Jesus e alterar o seu destino final de morte para a vida. Vamos seguir com o texto, porque ele não para por aí. Então nós entendemos que seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E aí eu quero fazer uma pergunta retórica com você. Como que eu posso ter certeza que eu estou obedecendo? Como que essa obediência se processa na prática? Porque espiritualmente nós entendemos que quando eu faço essa escolha, o Espírito de Deus passa a morar em mim e ele me leva a caminhar no caminho de Deus. Quando eu escolho a obediência, o Espírito Santo vem para a minha vida e passa a caminhar comigo todos os dias, me livrando das armadilhas, me mostrando o caminho certo de Deus. Quando eu estou caminhando e eu tenho a vida eterna, eu caminho separado do pecado. Ninguém que tem o Espírito em si vive na prática do pecado. Ah, pastor, mas então quem recebeu Jesus não peca? Às vezes peca. Mas o pecado para ele é um acidente. O pecado na vida de quem tem a vida eterna é acidente. O pecado na vida de quem vive no pecado é a regra. Eu gosto de ilustrar isso com uma ilustração muito simples, que é assim: pensa em dois animais bem diferentes, um passarinho e um suíno. O suíno, por conta própria, ele gosta de ficar onde? Ele gosta de ficar na lama. Ele gosta de se sujar, chafurdar na lama. O passarinho, é difícil a gente ver um passarinho sujo. O passarinho, ele não gosta de chafurdar na lama. Ele não gosta de viver na lama. Se nós pegarmos um suíno, tirarmos da lama, dermos banho, shampoo, lavar bem direitinho, passar até perfume nele, você pode colocar até alguns acessórios nele, e você soltar, ele corre e vai imediatamente para onde? Ele vai imediatamente para a lama se sujar. Porque aquela é a natureza dele. Isso ilustra quem tem na sua natureza a natureza do pecado. Quem ainda não escolheu a obediência vive assim. O pecado que nós estamos comparando aqui, a lama, é a regra da vida dele. Você pode pegar um passarinho, ele está limpinho, como sempre. Você pega o passarinho e suja ele bem na lama. Suja ele bem na lama. Quando você soltar esse passarinho que você sujou bem na lama, o que ele vai fazer? Ele vai correr, ele vai voar para procurar uma água para se banhar. E aí você vai ver que ele vai ficar ali naquela água, se lavando, até ficar bem limpinho. Depois ele vai parar no sol, ele vai se secar, ele vai ficar limpinho de novo. Então, ele se sujou? Ele se sujou. Mas aquela sujeira é exceção na vida dele. A vida dele é uma vida de pureza. Nós estamos comparando essa limpeza, essa pureza, a viver em obediência a Deus. Então, alguém que escolheu a obediência, em algum momento, pode fraquejar, pode cair, mas o Espírito que está dentro dele vai incomodar o tempo todo e ele vai ficar com aquele sinal de alerta, que é o Espírito dentro dele, aquele incômodo
que o Espírito provoca na vida dele até ele buscar o perdão para o seu pecado, até ele se arrepender e desejar não ter feito aquilo que ele fez. Então, ele vive para obedecer ao Senhor. Agora o apóstolo Paulo, no versículo 17, ele vai falar para quem escolheu a obediência. Como se processa isso na prática. Mas graças a Deus, porque outrora, em outro tempo, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, preste atenção. Quem é que nos entrega a doutrina? É o próprio Deus. Quando nós escolhemos a Deus, escolhemos obedecer a Deus, essa obediência passa a ser o Senhor da minha vida, eu tenho que ter parâmetros para essa obediência. E aí Deus, ele nos entrega a doutrina. Percebeu isso? Deus nos diz assim: você quer me obedecer? Então eu vou mostrar para você como que é me obedecer. Você escolheu me obedecer? Então eu vou te ensinar como que é me obedecer. Doutrina aqui no vocabulário do apóstolo Paulo é ensinamento a respeito de alguma coisa. Então, o Senhor está nos ensinando. Ele diz assim: eu entrego você ao ensinamento do que é me obedecer. É como se o Senhor nos entregasse a um professor. É como se o Senhor nos entregasse a alguém que pode nos conduzir à obediência. E Ele nos entrega, Ele nos coloca nas mãos da doutrina, que é o ensinamento, que nós chamamos de palavra de Deus. É entender a palavra de Deus. O direito usa bastante essa palavra doutrina. E doutrina para o direito é assim: você tem a lei, você tem os códigos, a legislação, mas a legislação ela é sucinta, ela é resumida, ela é o mínimo para você entender. E então, um doutrinador, que é alguém conhecedor, ele pega aquela lei e explica de maneira mais ampliada. A isso se chama doutrina. É o ensinamento a respeito da lei. Amado, doutrina que Deus nos entrega é o ensinamento a respeito do que é obedecer a Deus. E isso é muito bom, sabia? Porque é muito bom obedecer a alguém que a gente sabe o que ele espera de nós. É muito difícil obedecer a alguém que a gente não tem certeza o que ele vai gostar, o que ele não vai gostar. É muito complicado. Uma pessoa que não é muito clara. Eu sou casado há mais de 20 anos e eu sei o que agrada a minha esposa. Então não é difícil para mim viver e agradá-la, porque eu sei o que agrada. Às vezes eu me deparo com alguma situação ou outra, mas a gente procura esclarecer. Então Deus nos entrega a doutrina para nós conhecermos o que agrada a Ele ou não. Por fim, versículo 18. E uma vez libertados do pecado,
fostes feitos servos da justiça. Então, o nosso Senhor, de graça, nos libertou do pecado. Se Ele nos libertou do pecado, como é que eu vou querer pecar? Então a ideia é assim: eu não deixo de pecar para conseguir a salvação. Eu recebi a salvação e por isso eu não quero pecar. Eu recebi a salvação de graça, por bondade, amor e misericórdia de Deus. Então, eu não quero pecar, eu quero obedecê-lo. E graças a Deus, Ele me ensina como obedecê-lo. Eu e você precisamos buscar entender como obedecer ao Senhor. E nós fazemos isso estudando a palavra. Eu quero convidar você a continuar estudando a palavra, a continuar entendendo como você pode agradar a Deus, a continuar aprendendo como você pode obedecer a Deus, continuar aprendendo e aprender cada vez mais, crescer no conhecimento daquilo que agrada ao Senhor, conhecendo Deus para fazer a sua vontade. Que esta seja a sua vida. Você entregue a doutrina ao conhecimento sobre Deus para fazer a vontade de Deus, porque você já tem a vida eterna, salvo por Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão de deixar de ser servo do pecado e passar a ser servo da obediência a Deus, faça isso nesta noite. Se você já recebeu Jesus Cristo em seu coração, se você já tomou essa decisão de não servir ao pecado, mas servir à obediência, vamos continuar juntos, como igreja de Cristo, aprendendo como fazer a vontade de Deus, aprendendo como agradar a Deus, como viver no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe.